Rádio Tropical FM conversa agora com o Dom Beltrán, que esteve em Três Itilhas. Primeiramente explicando um pouco para o nosso ouvinte, o senhor é bisneto da princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II, confere? Confere, exatamente. E tataraneto de Dona Leopoldina, que foi quem trouxe os alemães aqui para Santa Catarina. E o motivo da sua visita a Três Itilhas? É a primeira vez que o senhor vem a Três Itilhas? É a primeira vez que eu vim a Três Itilhas e eu sempre quis conhecer Três Itilhas, porque das minhas ascendências austríacas, pela Dona Leopoldina, e sempre me falaram Três Itilhas, uma cidade assim, com muita cultura, muito austríaca, etc. Sempre foi um desejo, eu considerei que eu não conheceria algo do Brasil se não conhecesse Três Itilhas. Eu aproveitei uma viagem aqui ao sul, ao Paraná, depois ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, estive em Xanxerê, outra cidade de Santa Catarina, para visitar a cidade de Três Itilhas. E qual a impressão que o senhor teve de Três Itilhas? Uma impressão muito boa, uma cidade muito limpa, muito ordenada, e um pedacinho da Áustria e da Alemanha aqui. O senhor defende um movimento, lidera um movimento chamado de Paz no Campo, no qual defende o direito à propriedade. Por que isso? Porque Paz no Campo é um movimento que visa dar segurança jurídica aos fazendeiros, mostrando quais são os fundamentos de uma economia sadia, que são, em primeiro lugar, a livre iniciativa, em segundo lugar, o direito de propriedade, em terceiro lugar, o princípio de subsidiariedade, que é um princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Isto é, o governo só deveria fazer o que o conjunto da sociedade não for capaz de realizar por si. E quanto menor o governo, melhor. Deve haver governo, mas tem que ser pequeno, enxuto, e que saiba dar as grandes soluções para os problemas. E não está intervindo na vida concreta da nação e paralisando a nação, como acontece no Brasil atual. Então, o senhor a sua opinião é que o governo, o Estado como um todo, interfere demais na vida do cidadão. Interfere demais com uma legislação absolutamente absurda. Eu estudei direito, há um adágio de direito que diz, que se aprende logo nos primeiros anos da faculdade, da aula na faculdade de direito, que diz plurimae lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. E é exatamente nós temos aqui uma inflação legislativa, são praticamente 5.000 normas legais que foram editadas nos últimos anos. 5 milhões. Então é um caos legislativo total e é uma camisa de força sobre a nação. O senhor também disse, durante sua explanação, durante sua conversa com o pessoal aqui no consulado, de que o brasileiro é mente capta. O senhor pode explicar isso em detalhes, como é que é isso? Eu não disse que o brasileiro é mente capta. Eu disse que o Brasil é um povo inteligente, um povo capaz, um povo empreendedor. Eu disse que os políticos prometendo aos brasileiros nas eleições que vão dar educação, saúde, habitação, transporte, segurança, mundos e fundos, eles criam um ambiente pelo qual a pessoa tende a alienar-se ao governo. E o governo quer exatamente ter uma população de mente captos, com a mente captada por eles, para depois fazer o que bem entendem. E contra isso, eu sei que os brasileiros não concordam com isso. O povo brasileiro não é um povo mente capta. Pelo contrário, é um povo inteligente, empreendedor, afetuoso, e um povo que tem esperança tem muita esperança com relação ao futuro. E que tem a certeza que fará do Brasil uma grande nação, aquele país extraordinário com o qual todos nós sonhamos. No entanto, o senhor também afirmou que existe um movimento de instituir no país uma teoria do construtivismo aqui no país. Como é que seria isso? Qual é a sua opinião nesse sentido? A teoria do construtivismo é uma teoria na matéria educacional, que é uma teoria segundo a qual não se deve mais ensinar às crianças a tabuada, não se deve mais ensinar o beabá, etc. As crianças têm que explicitar por si mesmo. Então, o professor apenas ajuda as crianças a explicitar as coisas. Mas é o contrário de que foi a educação de todos sempre, em que o professor ensinava. E nós aprendemos a escrever aprendendo beabá, porque a aula de caligrafia, depois a aula de matemática, a tabuada, etc. Hoje em dia as pessoas não sabem mais nada.
As pessoas vão comprar numa loja, compra duas coisas, custa R$10 cada uma, e pega uma maquininha para calcular quanto é 10. Por quê? Porque não sabe mais a tabuada. Se perguntar para a maioria das crianças hoje em dia quanto é 8 vezes 6, quem é que vai saber responder? Ou 8 vezes 7, mais ainda. Ninguém sabe quanto é 8 vezes 7. Respondendo, a ponta-língua 56? Nem sei se vocês sabem. Por isso já sou jornalista, não precisa fazer contas. Como é? Por isso já sou jornalista que não precisa fazer tanto contas. Ou é preciso também? Sim, mas qualquer pessoa tem que saber quanto é 8 vezes 7. Se não soubesse 8 vezes 7... Dom Beltrão, o senhor é da linhagem da monarquia. A monarquia, hoje no Brasil, teria possibilidade no atual cenário de ser um regime no Brasil? O único regime que deu certo nesse país foi a monarquia. Hoje eu não encontro um republicano que diga de boca cheia que a república deu certo. Eu lhe pergunto, deu certo? Ainda não? Cada vez está pior. Está cada vez pior. O único regime que deu certo é a monarquia, porque a monarquia é um regime que corresponde ao natural. Qual é a família? Qual é a estrutura interna de uma família? É uma micromonarquia, o pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são os primeiros herdeiros. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno monarca na sua fazenda, limitado pelos vizinhos, etc. Numa casa, numa padaria, o padeiro é um pequeno monarca. Isso é uma natural das coisas. E depois está na índole do povo. O que tem o seguinte, a república está provado que não deu certo. A corrupção republicana atual só se agrava. De ano a ano, a república está pior. Basta dizer o seguinte, a gente tem sempre saudade do anterior, que era menos mal que o atual. Dom Beltrão, o senhor contou uma história aqui, o senhor conhece bem a história da proclamação da República, e o senhor contou uma história que não está nos livros, não está nos registros. O senhor poderia contar um pouco desse outro lado, desse outro viés dessa história da proclamação da República? Não é um outro lado, é a realidade da proclamação da República. Porque nós temos a história é baseada em fatos comprovados. Isso é um fato comprovado. Qual é a história? Quando o Marechal Deodoro saiu do Campo Santana, dia 15 de novembro de 1889, na manhã do dia 15 de novembro, não bradou "Viva a República", bradou "Viva o Imperador". O golpe visava apenas o gabinete fiscal de Ouro Preto. O Partido Republicano, que era um partido nanico, tinha toda a liberdade na monarquia, durante o período de Dom Pedro II, tinha chegado a ter, em certa ocasião, 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, tinha 2 deputados. As eleições foram em agosto de 1889. Portanto, é um partido que é nanico. Mas havia a guarnição militar que estava em um choque com o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto. Então, o objeto direto do golpe foi o Visconde de Ouro Preto. Os conspiradores, ligados a esses grupos militares revoltosos, chefiados pelo Marechal Deodoro, depois, sobretudo, Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva, Major Solon e outros, que iam aproveitar uma instabilidade para impor a República, porque achavam que o Brasil estava atrasado com os demais países da América Latina. Na realidade, o Brasil é o país mais adiantado da América Latina naquele tempo. Eles foram dizer a Deodoro, mentirosamente, que Dom Pedro II havia convocado para substituir o Visconde de Ouro Preto ao político gaúcho chamado Silveira Martins, o que não era verdade. Quem foi chamado para substituir o Visconde de Ouro Preto foi o conselheiro Saraiva. Mas quando disseram a Deodoro que seria o conselheiro de Ouro Preto, Deodoro disse, não, esse não, por nada desse mundo. Aí ele disse, não quer isso, assine esse decreto, que é o decreto de proclamação da República, redigido por Rui Barbosa. E ele teve a fraqueza de assinar. Por que Deodoro disse esse não? Porque quando ele for comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os amores de uma moça, Adelaide, que era filha de Barão Triunfo, e havia perdido na sua disputa. Por isso sentia um ódio de morte contra o Silveira Martins. E aí, ele disse, então assine esse decreto. E ele teve a fraqueza de assinar o decreto de proclamação da República. Depois, arrependido, ele disse, continua a bagunça, porque foi um caos a República no início, eu chamo o velho de volta. Aí derrubaram Deodoro.
Aí subiu Floriano. Mas essa é uma história que não é difundida nos livros, por exemplo, de história no Brasil. É claro, porque os republicanos não querem revelar a realidade. Mas essa é a realidade. Está sempre em provas históricas concretas irrefutáveis. O senhor também manifesta otimismo com relação ao futuro do Brasil. Por quê? Eu manifesto otimismo com relação ao futuro do Brasil porque a juventude atual está à procura de um rumo. E quando se lhe apresenta quais são os verdadeiros rumos que resultam da boa ordem posta por Deus na criação, que são os princípios cristãos, a juventude tem como reação, de fato é isso mesmo. E hoje, a juventude tem um viés conservador. Recentemente a revista Isto É publicou uma revista de capa. E na parte interna vinha uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, que é do PT, portanto tem suspeita. O título da reportagem era Surpresa, a juventude brasileira é careta, que é conservadora. E todas as respostas dos jovens davam uma resposta com uma tendência conservadora. Queriam família estável, queriam redução da idade penal, queriam favorecer os militares obrigatórios, a favor, como valores para a vida, o temor de Deus, etc. E aí está a grande esperança do Brasil. E o Brasil, apesar de toda a crise republicana, o Brasil está progredindo. O agronegócio, por exemplo, é quem salvou o Brasil da atual crise econômica. E esse progresso espetacular do agronegócio não é por causa do governo, é apesar do governo. Com relação ainda, Dom Beltrán, o senhor também abordou a questão da globalização, que se discutiu muito em alguns anos atrás, hoje menos. O senhor se mostra também contra esse fenômeno. Eu sou contra a globalização porque a globalização contraria exatamente um princípio fundamental que resulta dessa boa ordem pós-ordem na criação, que é que a vitalidade de um povo não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. E a economia não tem que ser planejada em nível mundial, que planeja todos os detalhes da economia. Isso vem surgindo, são os usos e costumes dos povos, aquilo que dá certo. Isso vai se explicitando e subindo de baixo para cima. E respeitando o princípio de subsidiariedade que eu fiz referência antes, que é um princípio que um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Para encerrarmos a nossa entrevista, Dom Beltrán, o senhor como descendente de austríaco, que mensagem, que conselho o senhor deixaria para o povo de Três Itilhas? O povo, o conselho que eu dei é que mantenha as suas tradições, saibam cultivar essas tradições e saibam trabalhar pelo bem do futuro do Brasil, que é o país que os acolheu. Dom Beltrán, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de receber a reportagem da Rádio Tropical FM de Três Itilhas. Muito obrigado pela ocasião que me dá de me dirigir pela Rádio Capital FM à população de Três Itilhas. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz, Liebe windet los.